Esse é o nosso seminário da mudança da lei salarial. Sejam bem-vindos. Os objetivos desse seminário é compreender a composição do orçamento nas finanças públicas e suas consequências para o funcionalismo público municipal. Analisar a política e a lei salarial no município de São Paulo nos últimos 20 anos. Debater como construir e influenciar a formulação, a reformulação da lei salarial em 2015 e as formas de organização, de negociação e acompanhamento da lei salarial pelo funcionalismo público. Achei importante esse debate aqui, porque não é de hoje, né? Todo mundo sabe, essa luta pela mudança da lei salarial, a gente já tem aí 2 décadas, pelo menos, né? Em 1995, não sei se todo mundo que está nessa sala estava aqui, mas muitos estavam, e a gente fez um enfrentamento duro, na época com o prefeito Maluf, contra a mudança da lei salarial, né? Quando foi nos roubado os nossos 81% e de lá para cá foi uma penúria só, né? Depois inventaram 0,01% e a gente está nessa penúria. Evidentemente a gente vai lutando de alguma maneira, gratificação, reajuste e assim por diante, plano de carreira, mas é evidente que nós precisamos ter uma política salarial que no mínimo recomponha as nossas perdas salariais, como o conjunto dos trabalhadores desse país, né? Nós conquistamos no governo da marca o 1º de maio como data base, mas como não houve a mudança da lei salarial, o que aconteceu foi que a gente continuou na mesma penúria. Há quantos anos que a gente tenta, Leandro, fazer a mudança da lei salarial? Bom dia! Desde o 2º dia que foi aprovada a lei na época do Maluf, não é isso? E aí, eu como tesoureira do FINCEP, a gente está aí agora pagando, depois de 20 anos, 81, 62, 10%. Então, a gente tem uma possibilidade agora, nesse governo que está aí, de fazer umas transformações. Esse governo já mostrou que tem disposição para fazer esse diálogo junto com os trabalhadores. Saiu agora essas 2 últimas revisões de carreira e a gente não vai deixar passar essa oportunidade de agora para a gente conquistar essa mudança, dessa revisão dessa carreira. Não seremos só nós, o FINCEP, que estarão na mesa, não é, Sérgio? Terá vários interesses, vários sindicatos, que vocês sabem que tem muitos nas cidades, mas o que é mais mobilizado, o que tiver propostas mais contundentes, é que vai fazer valer. E a gente acredita que esse sindicato que vai fazer a diferença é o FINCEP. O João Batista falou da lei de responsabilidade fiscal, que as centrais, a CUT, os sindicatos foram contra essa lei de responsabilidade fiscal, porque na verdade é uma forma de controlar gastos, de evitar gastos, principalmente com o serviço público direto, com o funcionalismo. E a gente não tem, ao mesmo tempo, houve todo um esforço naquela época para se fazer a lei de responsabilidade fiscal, e até hoje a gente tem tramitando leis de responsabilidade educacional, lei de responsabilidade social, e essas nunca passam no Congresso, e muito menos no Congresso que nós temos hoje. Vai passar a lei de responsabilidade. E aí os prefeitos são obrigados a cumprir, a reduzir gasto com funcionalismo, mas ele não é obrigado a cumprir gasto com educação, não é obrigado a cumprir gasto com políticas sociais, né? Então nós temos essas lutas também para fazer. Mas acho que a principal luta, e a gente sai na frente mais uma vez, o FINCEP, é pela mudança da lei salarial, até porque essa bandeira é nossa há 2 décadas, né? Até aliás, antes da própria lei, primeiro de rejeitar essa lei, depois de por mudar. E a gente não vai abrir mão das pautas específicas, das pautas setoriais, elas vão continuar em construção, mas todos que estão aqui dentro, não importa o setor que seja, não importa em que modalidade, que nível, não importa, todo mundo tem que sair daqui com essa tarefa de fazer essa luta pela mudança da lei salarial. A minha tarefa aqui hoje
tratar um pouco, tentar olhar um pouco a conjuntura nacional, aí com foco no orçamento e na economia, o que isso tem a ver com o orçamento e com as finanças do município de São Paulo, o que em última instância rebate no funcionalismo municipal. E aí vou me atrever a arriscar aqui alguns palpites sobre o que nós estamos vendo aí como desafios estratégicos para o movimento sindical nos próximos anos. É claro que vocês sabem muito bem que quando a gente vai fazer projeção econômica, a chance da gente errar tudo é enorme, né? Então, eu vou procurar aqui trazer alguns elementos para que a gente possa, ao final dessa manhã, construir aí em conjunto uma visão do que tá colocado de desafios no desenvolvimento do país, uma visão conjunta aí do que nós podemos tá vendo para frente e vendo qual é o nosso papel. Então, quero começar já dizendo isso, que não trago aqui as certezas, mas muito mais indicativos do que a gente possa construir de visão unitária aí para enfrentar o que nós temos pela frente. Eu sou apenas um estudioso sobre essa legislação, essa famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é objeto da minha fala, fazer uma pequena comparação da Lei de Responsabilidade Fiscal com a nossa lei salarial, que está em vigência, né, no momento, e tentar apontar alguns caminhos para tentar apontar algumas diretrizes que talvez melhore essa situação no futuro, né, porque a situação de fato é bastante complicada. Então a lei, a visão que eu faço dessa lei não é uma visão política, eu faço uma visão técnica, eu enxergo a lei como instrumento de planejamento, instrumento de gestão pública, e por isso eu valorizo a lei como instrumento de gestão pública. Eu não vou abordar questões de época, né, de partido, seja lá quem for, mas seja lá qual for a lei, a gente tem que observar, principalmente como técnico de tribunal, auditor, eu não tenho visão política da legislação, então eu procuro me distanciar e fazer uma visão técnica. Aquilo que acho que é bom eu valorizo, e aquilo que eu acho que não é bom eu critico. Inclusive tem muitas críticas da lei no meu livro, que está aí, né, à disposição no mercado. Então, gente, essa lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi uma lei editada em maio de 2000. Em maio de 2000, em 5 de maio de 2000, essa lei foi publicada. E essa lei, ela foi aprovada como lei complementar. E lei complementar, porque ela complementa no dispositivo da Constituição. Tem lá o artigo 163 da Constituição, que exigia que uma lei complementar disciplinasse algumas questões do orçamento, da dívida, das finanças públicas como um todo. Então essa lei foi publicada, claro, num momento difícil do país, de inflação e tal, e essa lei, ela trouxe para a administração, ela enfocou 3 grandes pilares, 3 grandes princípios. O primeiro deles, o princípio do planejamento. Então, aspectos positivos do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Então, tiveram uma ênfase importante nessa lei, então, dentro desse princípio do planejamento. Dentro desse princípio, eu sempre reforço, sempre falo que há necessidade hoje da administração pública ter um quadro técnico, um quadro capacitado, quadro bem remunerado para dar continuidade às políticas públicas.
porque o governo passa, o político vai embora, o programa de governo fica, a ação pública fica, e quem é que toca isso? Então você precisa ter quadros. Nesse sentido, eu achei muito importante o encaminhamento de uma lei recente para a Câmara do prefeito Fernando Haddad, criando uma carreira bastante importante na administração, justamente para cuidar dessas políticas de Estado, porque daqui a pouco o prefeito vai, ou independente do gestor que entra ou que mantém, mas existe um corpo técnico capacitado e bem remunerado que precisa tocar a administração pública. Porque, gente, a administração pública hoje, ela precisa ser uma administração profissionalizada. Nós precisamos trabalhar com metas, nós precisamos oferecer bens e serviços à sociedade, porque a sociedade, ela paga muito para ter isso, não é de graça. Nós pagamos impostos, pagamos muito para ter um serviço mal feito por parte da administração pública, e não dá mais. Nós temos que buscar o nosso espaço, nós temos que exigir uma boa remuneração, mas por outro lado oferecer um serviço de qualidade para a população que precisa do serviço público, porque quem não precisa do serviço público não está nem aí com a coisa, não é verdade? Então nós temos que oferecer, nós fazemos parte de uma responsabilidade social dentro do governo e temos que oferecer um serviço decente. Então isso, eu invoquei o princípio do planejamento, então que as ações precisam de fato ser bem planejadas e bem executadas, porque a ação bem planejada e bem executada, quem ganha é o contribuinte, é o cidadão, é a cidade de São Paulo, todos ganham com isso.